na sua família, e não vai ficar somente em você, mas vai transbordar para aqueles que estão ao seu redor. Glória a Deus, amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus. Abra a palavra, queridos, no Evangelho de Mateus, o versículo é o de número 3, o verso é o de número 16. Nós vamos dar continuidade na mensagem de ontem. E a nuvem está aqui. Nós vamos dar continuidade na palavra de ontem, verso de capítulo de número 3, o verso é o de número 16, amém? Quem abriu diz amém. Quem não abriu diz glória eterna church. Cadê a projeção, meu filho? Por favor, me ajuda. Vamos lá então, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Você pode repetir assim comigo? Diga assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que os demônios vão embora, os anjos chegam. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus mais uma vez? Glória a Deus por esta palavra nessa noite. Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos orar mais uma vez. Aleluia, Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor. Glorificamos o seu santo nome, bendizemos ao Senhor, meu Deus, nessa noite. Declaramos mais uma vez a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração, Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui, meu Deus. E eu peço, Pai, continue falando conosco.
O Senhor já falou nas ministrações, na oração, na adoração, na ceia. Continue um pouco mais conosco, Pai, que eu seja somente um instrumento aqui nessa noite, Pai, para falar aos seus filhos, ao coração de cada homem, de cada mulher que entrou aqui nessa noite, Pai. Nós precisamos da sua graça, nós precisamos da sua misericórdia, nós precisamos do Senhor, meu Deus, nessa noite. E eu te peço, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, que a sua palavra, ela venha e traga um resultado pelo qual ela foi enviada nessa noite. Que o poder do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre as nossas vidas nessa noite, em um nome de Jesus Cristo. Pai, nós clamamos, nós te adoramos, nós te bendizemos nessa noite, Pai, e sabemos que a sua santa presença já está sobre este lugar, Senhor. Anjos guerreiros, protetores, ministradores, anjos com espada de fogo, Senhor, nessa noite, para nos proteger, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus mais uma vez? Queridos, quantas coisas aconteceu nesse mês de março, né? Se nós pegarmos aí uma retrospectiva de tudo aquilo que nós recebemos nesse mês de março, se nós olharmos aquele culto que foi tão cheio de Deus, que pessoas aceitavam Jesus, do testemunho do nosso irmão Cosme, que está aqui nessa noite, o Senhor o curou da leucemia. Grande foi um processo, o testemunho foi tão forte que o culto inteiro foi em cima de um testemunho, queridos. E depois nós víamos irmãos falando, nossa, mas como Deus falou comigo, como o culto foi glorioso. E foi, acho que para abrir esse mês de março, e como os cultos de domingo, de sábados, os encontros com Deus, o encontro, pai, foi um atrás do outro, os americanos que vieram no sábado, e como foi forte o que nós passamos aqui. E eu estava falando com uma brasileira que ela está dando uma aula lá na escola profética, e ela falava, pastor, agora nós vamos fazer o corredor inverso. Eu falei, o que é o corredor inverso? Não, as pessoas ficam ali, né, na parede, né, e aí nós vamos orando e nós vamos entregando algumas revelações de Deus. Eu falei, amém. Nós fizemos isso depois de uma adoração, depois da palavra, pessoas foram edificadas pela oração dos líderes, daqueles que estavam aqui. E no final o Senhor falou, meu coração agora vai ter o corredor do fogo, porque nos Estados Unidos é o corredor inverso, mas aqui no Brasil é o corredor de fogo, né? E nós fizemos, e foi muito forte o que o Senhor operou. Foi tão bom que eu levei lá para o encontro com Deus. Quantos aqui gostaram do corredor de fogo lá do encontro com Deus? Amém? Do túnel de fogo. Meu Deus do céu, foi muito forte. E nós temos visto a graça do Senhor. Foi o culto do testemunho do Cosme, foi os missionários americanos que vieram à nossa igreja, foi o culto, foi o encontro com Deus no outro final de semana, e quantos testemunhos da graça de Deus. Foi o culto de ontem, do pós-encontro, do batismo. Eu tenho sentido, sabe, uma graça de Deus, presentes de Deus, cultos especiais, queridos. E então, quantas pessoas que saíram ali do encontro com Deus e têm saído dos cultos, sabe, com algo dentro do coração que tem recebido nas nossas reuniões, principalmente quando nós vamos servir, quando nós passamos ali por um encontro com Deus, nesse final de semana que passou, foi muito poderoso. E quando eu olho as pessoas, eu falo, meu Deus, nós nascemos
para viver dessa forma. Às vezes nós vemos as pessoas chegam de uma forma na sexta-feira, no encontro com Deus, e como é algo que é mais intenso, é uma busca, são teatros, é uma adoração, são palavras específicas, e ali nós vemos o poder de Deus da transformação na vida de pessoas. Eu, em particular, já vi pessoas que chegaram possessas de demônios na sexta-feira e no domingo saíram cheios, batizados no Espírito Santo, queridos. Esses são os presentes que Deus nos dá. E quando as pessoas saem de lá com um brilho no coração, e muitas delas falaram, nós poderíamos ficar até mais tempo aqui. Poderíamos ficar uma semana, né, como o pequeno Murilo falou, e ele falou, pastor, já podia ficar uma semana aqui, porque é muito bom aquele lugar, é muito bom a atmosfera, é muito bom o que nós recebemos. E o Espírito Santo de Deus tem falado ao meu coração, filho, eu chamei o meu povo, filho, eu chamei para que essas pessoas vivessem dessa forma, é dessa forma, da forma que eles saem limpos, lavados, remidos, mesmo enfrentando problemas lá fora, os seus corações estão cheios da presença do Espírito Santo, e o Senhor tem falado ao meu coração, este é o reino de Deus, é dessa forma que eu vos chamei, é dessa forma que eu tenho edificado a minha igreja nesses dias. A religião, queridos, muitas vezes nos afasta de Deus, mas o reino não, o reino é aquele que nos aproxima, a viver dias de paz, de bênçãos, dias de milagres, mesmo no meio dos espinhos, como aquelas flores maravilhosas que você vai no jardim e de longe você avista aquelas flores, e quando você chega perto para pegar uma daquelas flores, de repente você vê um monte de espinhos ao seu redor. E eu orava esses dias e o Senhor falava ao meu coração que as flores lindas, maravilhosas, elas brotam mesmo no meio dos espinhos, e os espinhos representam, queridos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos medos, as nossas limitações, os nossos lutos, aquilo que nós enfrentamos todos os dias. Mas a flor, queridos, algo de precioso que está dentro de nós precisa brotar, precisa ser colocado para fora. As pessoas precisam ver o brilho de Cristo Jesus em nós. A Bíblia diz o perfume suave de Cristo, amém? Quantos aqui, mesmo no meio das lutas, das aflições, dos espinhos, querem, queridos, que o Senhor coloque ao seu coração um brilho, uma beleza, que você possa viver o melhor do Senhor, assim como nós saímos ali, naquele encontro com Deus, eu olho, eu falei, meu Deus, as pessoas viveram, as pessoas foram chamadas para viver isso. Este é o reino de Jesus Cristo. Fora isso é religião. Mas da mesma forma que nós passamos ali o final de semana inteiro, buscando, intercedendo, adorando, sendo ministrado, para que eu e você, nós possamos viver realmente o reino de Deus, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. É impossível, queridos, é impossível uma pessoa andar em novidade de vida. É impossível uma pessoa andar em vitória. É impossível Satanás e seus demônios serem derrotados se você não tiver uma vida de oração. Se você ora somente aos domingos, se você ora somente quando você vem ao culto, se você se reveste somente nesses dias, você é uma presa fácil para o inimigo. O que o Senhor quer nos ensinar, queridos, é ter um relacionamento, uma comunhão com Ele. Adão, a Bíblia diz que existia um lugar, existia uma viração do dia, e todos os dias, no horário marcado, Adão, lá no jardim do Éden, ele se encontrava com Deus, e ali Deus se encontrava com ele, e ali havia uma conversa. Provavelmente ele falava, Adão, e aí, como é que está? Estou dando nome aos animais. Adão, qual o nome daquela ali? É girafa.
Ela tem um pescoço comprido, né? Sim. E aquele lá do dentão? Aquele lá vai se chamar jacaré. E havia aquela conversa do pai com Adão. Havia uma viração do dia. E ali ele recebia graça, ele recebia paz, ele recebia um refrigério. Ele recebia certezas, convicções, esperança, e o amor do Pai estava sobre a vida dele, queridos. Deus quer nos levar também a andar nessa dimensão, queridos. Eu falei do encontro com Deus, que é algo que é muito parecido, que Deus quer nos levar todos os dias. Eu vejo pessoas que não vê a hora de ter um outro encontro, daqui 4 meses vai ter outro, mas eu creio que ainda será melhor na sua vida, mas que antes que aconteça um encontro com Deus, lá daqui 4 meses, esse evento face a face com Deus, Deus quer ter um encontro com você. Glória a Deus, aleluia. Se nós aprendermos a ter um tempo, TSD, que quer dizer tempo a sós com Deus, a nossa vida será transformada, queridos. E ontem nós falamos sobre o batismo. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, o Messias, o enviado, ungido de Deus, o maior homem que já pisou nessa terra. E ele não teve nenhum pecado, graças a Deus, até os 33 anos, até a sua morte, Jesus não cometeu nenhum pecado, queridos. E aos 30 anos, ele teve que passar por um processo. E ele foi batizado, porque existia ali uma autoridade, João Batista estava batizando. E ele submete então a autoridade de João Batista. Jesus era humilde, Jesus era simples. Ele poderia dizer: não, eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, por que eu vou me submeter ao homem, de um homem me batizar? E ele mesmo vai lá e é batizado pelo seu primo, o profeta da época, o João Batista, e ele então batiza Jesus. Jesus, ele sabia que ele precisava passar por aquela fase, ele precisava passar por aquela etapa, e nós também, para que nós possamos viver algo precioso, algo poderoso, para que eu e você possamos viver, queridos, as promessas de Deus em nossas vidas. Nós vamos ser renovados, glória a Deus. Quantos aqui querem receber o renovo do Senhor na sua vida? Amém? De fé em fé, de glória em glória, um dia após outro, nós somos renovados na graça do Senhor. Há poder de Deus nessa noite para nos renovar, queridos, para nos tocar, para nos curar, para nos restaurar e para elevar, queridos, a nossa espiritualidade, para que nós possamos crescer na presença do Senhor. Jesus passa por aquele processo, uma voz que vem do céu, que dizia: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. As pessoas ouviram, o mundo espiritual ouviu. Satanás sabia que o Messias tinha nascido. Ele mandou matar as crianças, os bebês, e de uma forma sobrenatural Jesus foi guardado, queridos. Porque quando Deus te esconde, ninguém mais te acha. Glória a Deus. E quando Deus te acha, ninguém mais te esconde. Podem fazer o que for, queridos, se você estiver guardado no Senhor. O Senhor guarda a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, amém? Haverá um revestimento do Senhor, haverá uma graça do Senhor, haverá uma unção do Espírito Santo guardando as nossas vidas. Assim como eu disse que uma estação mudou nesta igreja, você faz parte, queridos, dessa estação da glória eterna, e o Senhor diz: eu, o Senhor, farei grandes coisas. Há uma nova fase, há uma nova etapa, há uma nova marca, um novo selo. Jesus é selado, Jesus é marcado. E Satanás, então, naquele momento, para mim, ele descobre quem era Jesus. E provavelmente ele tomou um susto, né?
Talvez ele desconfiava que eram tantas pessoas, talvez alguém ali que se destacava no meio da sociedade, talvez uma pessoa importante, e de repente aparece o filho da Maria, queridos. E Deus, Ele ama levantar os improváveis. Quando Jesus veio, ele escolheu os improváveis, os pescadores, cobradores de impostos, aqueles homens que estavam trabalhando. Ele poderia ter chamado os chefes das sinagogas, ele poderia ter chamado aqueles religiosos que sabiam muito do Antigo Testamento, mas Jesus, Ele ama, queridos, levantar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Glória a Deus. Ele ama fazer a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, quantas coisas o Senhor está fazendo, quantas coisas o Senhor está operando na minha vida, e na vida daqueles que têm caminhado em sua presença. E então o ministério de Jesus se torna público, uma voz do céu de Deus, o Cristo, o Filho de Deus na terra, caminhando, e o poder do Espírito Santo vindo como pomba, enchendo o corpo de Jesus de poder. Jesus, o enviado, Cristo, Filho de Deus, unigênito de toda a criação, o amado do Pai. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O enviado na terra, uma voz do céu, e ele recebendo o poder do alto, o poder dos céus, o poder do Espírito Santo. Antes de Jesus começar o seu ministério público de milagres, sinais, prodígios, maravilhas, antes dele iniciar o seu ministério, ele aguardou o momento certo. E Deus está falando para você: aguarde o momento certo. Talvez não é o momento ainda, tenha paciência. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Todas as vezes que uma pessoa quer adiantar algo que o Senhor tem de promessa, queridos, chega lá na frente e você vai falar: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Todas as vezes que nós vemos pessoas que tentaram se adiantar, Jesus esperou 30 anos. Talvez o Senhor está falando no seu coração: calma, fique tranquilo, não seja ansioso. A ansiedade vai te tirar da promessa. Não esteja preocupado, se ocupando antes. É isso que a palavra quer dizer, preocupado. É quando você se ocupa antes das coisas acontecerem. Os estudiosos dizem que 80% de tudo aquilo que as pessoas se preocupam nunca vão acontecer. Quantas coisas você já se preocupou? Olhe para trás, quantas coisas, e foram resolvidas aquelas coisas. Você disse: meu Deus, eu me preocupei tanto, eu fiquei doente, eu fiquei ansioso, eu fiquei agitado, eu fiquei doente. Era só aguardar no Senhor, era só confiar no Senhor, era só fazer a sua parte e esperar, queridos. Quantos anos? Nós estamos 8 anos orando. Nós começamos lá em casa. Eram por volta de 10 pessoas no nosso apartamento. 10 pessoas começaram a reunião na minha casa, e ali eu fiquei por volta de 6 meses. Depois nós alugamos um imóvel e nós ficamos lá por 7 anos. Depois Deus nos deu um direcionamento para mudarmos para este salão. E cada passo, querido, cada coisa foi acontecendo dentro do seu tempo. O Senhor diz para você: não tenha medo, porque o medo é um demônio. Não ande ansioso, não murmure, não reclame. Não deixe a incredulidade tomar o seu coração. Se você andar na presença dEle, você vai, queridos, ter a certeza que realmente Ele te guarda. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode repetir o Salmo 23 comigo? Diga assim: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Diga: certamente a misericórdia, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Glória a Deus para todos sempre, aleluia, glória a Deus, aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém? Glória a Deus. Você só precisa estar no lugar certo, oh, aleluia. Não deixe a Bíblia somente aberta no Salmo 23. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e falou: eu acho que eu até perdi a página já. Ela está tão encardida, pastor. A página está toda, eu deixava lá no Salmo 23, pastor, estava aberta, é proteção, né, pastor? Eu falei: olha, ela aberta e fechada é a mesma coisa. Acho que te enganaram, você deixar no Salmo 23 aberto, né? Você só vai trazer proteção se você declarar a palavra de Deus, amém? Eu convido a você a declarar o Salmo 23, o Salmo 91 e outros salmos e a palavra do Senhor, até que você viva, queridos. Ele tem refrigério, ele tem graça, ele tem livramento, ele tem prosperidade, ele tem saúde, ele tem portas abertas para mim e para você. Isso aqui é uma verdade. A Bíblia, queridos, quando nós lemos e nós acreditamos, essas palavras se tornam vivas para nós. É verdade, isso aqui acontece. Mas eu não posso escolher somente as partes que me convêm. Eu e você não podemos só escolher: essa parte é muito linda, eu acabei de repetir o Salmo 23, olha que lindo, maravilhoso, e outras partes da Bíblia você não pegar para você. Nós precisamos viver, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, amém? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. E Jesus, então, ele é conduzido para o deserto para ser tentado. Pensa, queridos, às vezes a gente olha, Deus não tenta ninguém, mas Deus pode permitir. E Jesus é levado lá para o deserto. Há 40 dias atrás, ele tinha acabado de ouvir, e não só ele, mas todo o mundo espiritual, e não só o mundo espiritual, mas todos aqueles que estavam ali: este é meu filho amado. Imagina a voz de Deus, né? Este é meu filho amado. Depois de 40 dias, então a Bíblia diz, então foi conduzido, Mateus capítulo 4, verso número 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus foi cheio do Espírito Santo, e ele agora é conduzido pelo deserto, para o deserto, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Jesus não foi sozinho. O mesmo Espírito que o encheu de glória, agora estava o conduzindo para o deserto para ser tentado.
e ali ele fica 40 dias. E a Bíblia diz que ele teve fome. E ali, diante da sua maior fraqueza, Satanás aparece para ele e disse: se tu és realmente filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha autoridade, ele transformou água em vinho, ele teria autoridade com o seu poder de transformar aquelas pedras em pães. Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, depois de 40 dias, que ele tinha ouvido que ele era o filho amado, a primeira palavra que Satanás falou para Jesus: se tu és filho de Deus. A primeira coisa que Satanás quis tocar foi na identidade de Jesus. E muitas vezes ele vai fazer isso comigo e com você. Há uma permissão no mundo espiritual. Deus não tenta ninguém, mas muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos por algumas tentações. Não que Ele quer provar nada para Ele, mas o mundo espiritual precisa ver, queridos. Você precisa dizer não para o pecado, você precisa dizer não para a tentação, você precisa dizer não para aquilo que o inimigo tem lançado de ofertas para você. E a primeira coisa que ele fez, ele tentou tocar na identidade. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai dizer: quem é você? Quem você pensa que você é? Olha a família que você veio. Olha as palavras que foram liberadas sobre a sua vida, até a sua própria mãe, o seu pai, falaram lá atrás, praguejaram, lançaram maldições, que você não podia, que você, até palavras que fica até difícil de falar aqui, talvez os nossos pais, mães, ou alguém que poderia nos abençoar lá de trás, liberaram palavras. E muitas vezes o inimigo vai fazer isso. Nós vamos caminhar, queridos, sabendo que há uma batalha espiritual. E o inimigo sempre vai querer tirar. Eu vejo as pessoas quando elas saem do encontro com Deus. E nós sempre falamos agora: tenha relacionamento com Deus, ande em oração, leia a palavra do Senhor. A última ministração, a pastora Fernanda ministra lá no Encontro com Deus, ela fala: leia a palavra, jejue, ore, vá aos cultos, tenha comunhão com os irmãos para que você possa se fortalecer, porque grande é a batalha espiritual. E aquela identidade, a pessoa sai cheia de fé. Muitas vezes você recebe uma palavra de Deus e você sai cheio de fé, de esperança daqui, mas muitas vezes na segunda-feira você já desanima. Pessoas, talvez dentro da sua própria casa, lançam palavras de desânimo para você, talvez lá no trabalho ou no meio dos seus amigos. Talvez as circunstâncias que são contrárias a você, e o inimigo está todo o tempo dizendo, tentando roubar a nossa identidade. Quando você descobre a sua verdadeira identidade, queridos, você não precisa mais se defender de ninguém. As palavras das pessoas já não vão te ferir como te feriam antes. Você não vai precisar ir lá no WhatsApp ou no Facebook, ou também lá no Instagram se defender, né, colocar aqueles banners, né, que muitas vezes você coloca tentando se defender, jogando até uma indireta. Você não precisa mais fazer isso. Olha, mas que falaram de você, olha que uma pessoa falou de você, e você vai dizer: não, eu conheço, eu sei qual é a minha verdadeira identidade. Jesus não andava se defendendo. Jesus, queridos, ele andava na presença do Pai, e sempre que ele precisava, ele se ausentava e ia para o secreto, para ele se fortalecer. Quando você descobre a sua verdadeira identidade, você se torna uma pessoa mais forte, porque grandes são as investidas do inimigo, do maligno. O que Satanás queria que ele provasse alguma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém, o Senhor está falando para você.
Não tente provar nada para ninguém. Muitas vezes vão vir setas do maligno e vai falar, você precisa provar. Não, Jesus não precisava ali provar nada para Satanás, porque ele já sabia quem ele era. Quando você sabe quem você verdadeiramente é, queridos, você não precisa andar mais se defendendo. Você não precisa querer mais provar nada para ninguém, porque você sabe que você foi comprado e lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém, glória a Deus. Jesus tinha autoridade para fazer isso, mas ele não fez. E ele combateu Satanás com a palavra. Todas as vezes que você estiver passando dias difíceis, de provas, de aflições, de desafios, de tentações, combata com a palavra de Deus. Amém? Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém, glória a Deus. Você vai combater as trevas, você vai combater, queridos, as maldições que foram lançadas sobre a sua vida, você vai combater o mal com a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nessa noite, enquanto você participa deste culto, a sua fé, ela está aumentando, a sua fé, ela está sendo potencializada, queridos. E quando você recebe essa graça de Deus, a sua fé aumenta e os milagres do Senhor acontecem. Glória a Deus. Jesus passou por uma fase, ele já tinha o Espírito Santo, porque ele era o próprio Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, agora ele é levado para o deserto, e uma nova fase acontece na vida dele. E ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é terrível. Lá no encontro tem a ministração vencendo o mundo, a carne e o diabo. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário, queridos. O sangue de Jesus, quando você clama e anda na presença, ele já foi derrotado. O mundo está aí, nós sofremos investidas todos os dias. Quando você liga, entra nas redes sociais, quando você liga a televisão, quando você está no seu trabalho, há uma investida do mundo sobre você. Mas o mundo nós estamos vencendo a cada dia. Mas o maior inimigo é a nossa carne, é de dentro, queridos, é pela fonte, não é o que entra que contamina, mas é o que sai, porque o que sai, sai do coração. E a nossa carne muitas vezes tem a natureza adâmica e nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quanto mais a sua mente é transformada, mais o bom, o agradável e o perfeito de Deus acontece. E novamente a Bíblia diz então, que o verso número 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O cramunho, o bicho ruim, o chifrudo, o diabo é tão sujo que ele citou a própria Bíblia, no Salmo 91, que diz que Deus dará ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele citou a letra, ele citou a Bíblia, e ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás.
Ele só não vive, né? Porque para ele não tem mais jeito, ele já está condenado. E todas as vezes que Satanás quiser lembrar do seu passado, queridos, lembre do futuro dele, que ele já está condenado, ele já vai ser lançado no fogo de enxofre, ele já está no inferno. Todas as vezes que Satanás quiser lembrar do seu passado, porque para ele destruir o seu futuro, para ele te anular no futuro, ele vai sempre querer lembrar do seu passado. Ah, mas você está indo na igreja? Ah, está virando crente agora? Ah, mas olha o que você fez. Eu sei o que você fez no verão passado. Tu era terrível. Tu era terrível, eu sei. Quantas coisas, quantos pensamentos. Os profissionais dizem que é mais de 10 mil pensamentos todos os dias. Imagine quantas setas, quanto engano, quanto sofisma que o diabo lança na sua mente. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para revestir a sua vida, queridos. Para revestir a sua mente. A palavra do Senhor diz que nós recebemos a mente de Cristo. A cada dia o Senhor vai nos fazer enxergar da forma que Ele enxerga, dos problemas, das dificuldades de cima para baixo e não de baixo para cima. Quanto mais você anda, quanto mais você tem relacionamento com Deus, quanto mais você ouve e pratica a palavra de Deus, mais os seus olhos se abrem. E você recebe o óculos dos céus. Se os seus óculos estiver manchado, você vai ver as coisas manchadas. Se o seu óculos estiver rachado, você vai ver as coisas tudo rachadas. Se o seu óculos estiver pintado de cor de rosa, você vai ver tudo lindo, tudo maravilhoso. Se os seus óculos estiver embaçado, você vai ver tudo embaçado. Mas há uma ótica dos céus, amém? Deus está derramando, queridos, sobre nós uma ótica nova, porque existe uma nova estação, existe uma agenda de Deus. Quantos aqui querem andar na agenda de Deus, amém? Não na sua agenda, mas na agenda de Deus. Na sua agenda a coisa é difícil de acontecer. No braço forte do homem, nós não vamos muito longe, mas quando nós andamos na agenda de Deus, e andar na agenda de Deus, muitas vezes não é fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós vamos vir ao culto e vai falar, não gostei hoje muito da palavra. Você não precisa gostar, você só precisa entender e viver, glória a Deus. Você só precisa obedecer a palavra do Senhor. A profecia, ela tem 3 pilares: a edificação, a consolação e a exortação, queridos. Eu não preciso gostar daquele culto, daquela reunião, daquela palavra. Eu só preciso vivê-la em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite. As pregações que foram as melhores para mim foi aquelas que eu saí em crise. Eu falava, misericórdia, meu Deus do céu, eu tenho que mudar, misericórdia, meu Deus do céu, ajuda essa alma, Senhor. As melhores pregações, os melhores dias de oração era quando muitas vezes o Senhor ali, Ele tocava na ferida e falava, filho, você precisa de mudança. Você precisa de transformação, você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Olha essas pessoas que você está andando, olha as coisas que você está fazendo, olha os caminhos que você está trilhando, olha os pensamentos que você está negociando, olha os pecados que você está caindo. Você precisa tomar um posicionamento. O Senhor diz para mim e para você nessa noite. Tome um posicionamento, peça a força do Senhor, você não estará sozinho, o Senhor vai estar com você dando forças, glória a Deus. Ele não prometeu que nós viveríamos um mar de rosa, mas Ele disse, no meio da dificuldade eu estarei convosco todos os dias das vossas vidas, amém, glória a Deus. Ele é o Senhor, queridos. Não seja orgulhoso,
Deixa o orgulho cair por terra em nome de Jesus. Satanás, ele usou a palavra, mas o Senhor tinha sabedoria. Quantos aqui querem receber a sabedoria do Senhor? Amém? A sabedoria é o princípio. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Se você quer receber sabedoria, tema a Deus. Quanto mais você teme a Deus, quanto mais você ouve a Deus, quanto mais você caminha na presença de Deus, mais você recebe graça, sabedoria para lidar com as situações, para lidar com a educação dos seus filhos, para lidar com o dinheiro que é colocado nas suas mãos, para você lidar com o dia a dia, para lidar com situações difíceis que vão aparecendo. Deus está nos dando sabedoria nesses dias, glória a Deus. E para concluir, a palavra diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes: tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-se-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O verso de número 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus. Glória a Deus novamente. Porque Satanás, pensa numa pessoa insistente, queridos. Pensa uma pessoa inconformada, porque sabe que já perdeu. Por isso que muitas vezes ele vai investir sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Colossenses, capítulo 1, verso de número 13, diz que o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso comigo e com você, e Ele está fazendo a cada dia. Mas Satanás, os seus demônios são inconformados e muitas vezes vão ser resistentes, vão ser insistentes. E naquele último ato diante de Jesus, ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. Se prostrar não é ajoelhar, é pior que isso. Ele queria que ele deitasse totalmente. Um ato de maior humilhação de uma pessoa diante de alguém é quando a pessoa se prostra, ela fica deitada totalmente diante da terra, do chão, com o seu rosto em terra, totalmente humilhado. Era isso que Satanás queria que Jesus fizesse. E ele falou: se você fizer isso, era isso que Satanás queria que Jesus fizesse. E ele ofereceu todos os reinos, todos os poderes, todas as riquezas, como ele está fazendo com alguns cantores, com alguns artistas, com alguns empresários que tem vendido a sua alma para Satanás. Ele tem poder, ele tem autoridade de prosperar uma pessoa, e ele ofereceu, ele lá do alto do monte, ele ofereceu, falou: ei, se você prostrar e me adorar, eu darei todos esses reinos. E muitas vezes Satanás vai querer nos tentar com os nossos olhos. Olha como é belo, olha como é agradável, olha isso, olha aquilo. E Jesus falou: arreda Satanás, porque a palavra diz: somente ao Senhor adorará, somente ao Senhor preparará, somente ao Senhor adorará, somente a Ele louvar-se-á, somente a Ele prestará culto. Glória a Deus. E o Senhor está nos ensinando algo poderoso nessa noite.
Não adianta somente receber o Espírito Santo, não adianta somente ser cheio do Espírito Santo. Eu e você precisamos dizer não para o pecado que todos os dias bate a nossa porta. Quanto mais você diz não para o pecado, e você talvez está se perguntando, qual pecado, pastor? Eu e você, nós sabemos. Quais são os pecados que nós precisamos deixar? Quais são os pratos do inimigo que são oferecidos todos os dias para nós? Quais são os pratos? Quais são os pecados? Quais são, queridos, que nós somos tentados todos os dias, e quanto mais nós dizemos não para as trevas, não para os pecados, mas nós recebemos luz, mais nós recebemos a presença, mais nós recebemos a promessa, e a alegria do Senhor vem sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz, então, o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Todas as vezes que os demônios vão embora da sua casa, da sua vida, da sua família, os anjos vêm te servir, queridos. O que é que você tem vivido ultimamente? Qual é a resistência? Talvez até remédios para dormir você tem tomado. Grande ansiedade. Grande é o medo, grandes são as aflições, as lutas, as perseguições. Talvez você chegou aqui com a sua alma abalada, suas emoções estão agitadas. Nós vivemos em uma sociedade de pessoas agitadas, o mal do século, a depressão. Como é que estão as suas emoções nessa noite? Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, e Ele diz, eu estou repreendendo o mal da sua vida, da sua casa, eu estou repreendendo, eu estou agindo, eu estou tocando, eu estou limpando, e aonde estavam as trevas, virá a luz, a presença de Jesus está neste lugar. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor. Glorificamos o seu nome, bendizemos ao Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, nesta noite, meu Deus, assim como nós saímos tão felizes e alegres de alguns cultos, Senhor, nos ajude, Jesus. Grandes são as tentações. Quantas vezes nós saímos alegres, felizes, cheios do Espírito Santo, mas muitas vezes nós não vigiamos aquilo que sai dos nossos lábios, muitas vezes nós não vigiamos, Senhor, oh Deus, e muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos da situação que nós estamos passando, muitas vezes deixamos a incredulidade, Pai, fazer parte dos nossos corações. Muitas vezes reclamamos da chuva, muitas vezes reclamamos do calor intenso, muitas vezes é a garoa. Pai, limpa os nossos corações, meu Deus. Quais são os pecados? Com os seus olhos fechados, fale com o Senhor. Talvez Deus está permitindo, queridos, e você só vai conseguir passar para a próxima fase, a próxima etapa na sua vida. Um tempo de bênção, de paz, de alegria, de prosperidade, porque Jesus, quando Ele saiu daqueles 40 dias de jejum e de oração, o ministério de Jesus começa de sinais, de prodígios, de maravilhas. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, os céus estavam sobre a vida de Jesus. E nessa noite eu quero orar pela sua vida. Em o nome de Jesus Cristo, nessa noite eu quero declarar, nessa noite, a libertação na sua vida, queridos. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Fale com o seu Senhor, fale com Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas.
digno, santo, glorioso, aleluia. Eu quero conhecer Jesus. Nós vamos cantar uma canção, queridos, e na medida que nós estivermos cantando essa canção, você vai sair do seu lugar declarando um novo tempo, uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas serão curadas. Talvez você chegou aqui doente, talvez você está sentindo no seu corpo uma dor terrível, e eu quero orar pela sua vida. Você que está enfermo, você que está doente, saia do seu lugar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Digno, santo, glorioso. Eu vejo pessoas que vão passar por essa fase. O Senhor diz: eu vou te ajudar, eu estarei contigo. Você vai passar dessa fase, e do outro lado você vai glorificar o meu nome. Você vai ter a autoridade de repreender o mal. Eu quero te convidar aqui nessa noite. Você que tem algo impossível para apresentar diante do Senhor, nós estaremos orando diante do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Oh Jesus. Eu vejo pessoas nessa noite que têm sofrido ataques no seu casamento, ataques na sua vida. Há áreas da sua vida que estão sendo destruídas. Há um investimento das trevas, mas nós vamos orar nessa noite, e o poder do Espírito Santo pode sair do seu lugar, queridos. Tem mais pessoas, o Espírito Santo me mostra. Existem mais pessoas enquanto nós adoramos nessa noite, enquanto nós declaramos nessa noite, a vitória do Senhor está sobre este lugar. Você vai vencer essa enfermidade, você vai vencer este vício, você vai vencer a promiscuidade, você vai vencer esta ira que tanto machuca pessoas. Você vai vencer este momento difícil no seu casamento, no seu relacionamento. Você vai vencer essa enfermidade. Sua humildade colocou jardim em mim. Aleluia. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. Depois da resistência vem os anjos. Se ganha, você vai de encontrar graça forças para vencer o inimigo. Eu quero conhecer circunstâncias Jesus. e situações, nós vamos declarar: eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Um grande avivamento Jesus. está acontecendo nesses dias. Um grande avivamento. Conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Vai orando, vai clamando, nós vamos declarar todos juntos. Há uma força de Deus aqui nessa noite. E se você vai combater tudo que tenho, o mal, queridos, em troca do amor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro toda palavra de maldição que foi lançada
sobre a sua vida, Pois talvez o pelos amor seus pais, pela não sua se mãe, compra pelos e seus nem irmãos, se merece. talvez Com pelo seu amor ex-marido, pela sua se ex-esposa, ganha, de graça recebe. por pessoas, Eu quero por patrão, conhecer em nome de Jesus essa noite. Eu vejo palavras que foram lançadas sobre pessoas, palavras de maldição, e isso barrou a sua vida. Pessoas estão até doentes porque receberam palavras de maldição sobre a sua vida. Nós vamos declarar: eu quero conhecer Jesus. Aleluia. O mais belo em ti. Vai orando, vai clamando, vai declarando. Ah, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. O meu amado é o mais Você vai dizer não, belo em não, ti. não, não. Você vai dizer eu preciso. Você vai dizer eu prefiro a presença do meu Senhor. Mais belo Mandou me a forma da calabachá. Vai orando, vai clamando, vai declarando em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos reunimos nessa noite, Pai. Essa é a hora, esse é o momento, Senhor. Assim como Jesus intercedeu por aqueles, Pai, eu também intercedo por essa igreja, meu Deus. Eu intercedo por cada homem, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada idoso. Nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, haverá uma sede, uma fome, Senhor. Pessoas vão começar a ler a palavra, vão começar a ouvir a pregação da palavra, vão começar a ouvir, Senhor, oh Deus, a Bíblia. Deus está levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, o Senhor, está te levando ao nível mais profundo. Há uma presença do Senhor. Você não está sozinho, diz o Senhor. Você não estará sozinho, eu estarei contigo. Aleluia, meu Deus. Enche este lugar com a sua presença, Espírito Santo de Deus. Vai tocando agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu clamo agora, Senhor. Eu intercedo agora. Vai derramando uma unção fresca, uma unção nova. O poder do Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. Ele diz: eu estou enchendo. Ele diz: eu estou te fortalecendo. Ele diz: eu estou levando você para um outro nível. Rebachore manda calabaxere. E Yeshua, cante ao Senhor. Rebachore manda alabaçou. E Yeshua Hamashi é o nome do Senhor. Aleluia. Clame. Há uma certeza de vitória, queridos. A sua carne vai clamar, a sua carne vai pedir, mas você vai dizer não. Aquieta minha alma e espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. De que forma você chegou neste lugar? Receba a presença, receba o toque, receba Ramando Biafor, manda Calabachai. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós estamos nos preparando para, Senhor, a Páscoa, Senhor. Ei, xerebabababasore, manda Calabacei. Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, toca, Senhor, unge, meu Deus. Erebassore, manda calabachei. Vai orando, vai clamando, vai declarando, vai profetizando. Rebachore, manda calabacei. Em nome de Jesus. É o mais belo.
receba em vida, ti. receba vida, receba paz, receba o bálsamo, receba a cura nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Chore mandar alabaçai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba força, receba vigor, receba a presença do Senhor. Para mandar abachore, mandar alabacei, em nome de Jesus, aleluia. Xere bababaço, aleluia. Clame a presença do Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai orando, vai clamando, vai declarando, vai profetizando, em nome de Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, vai transformando a mente, Senhor, transforma as nossas mentes, uma mente ungida, uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, rebachore, mandarabassore, mandarabachei. Derrama vigor, há uma força, há um vigor. O Senhor diz: eu estou renovando as vossas forças nessa noite. Ei, xiribadacalamassore, mandarabachai. Ei, o Senhor diz: eu estou te fortalecendo, meu filho, nessa noite, mais uma vez. Mais força, mais vigor, mais, receba a presença do Senhor. Aleluia, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, clame ao Senhor. Aleluia. Sim, meu Deus. Abençoa, alcança, toca, Senhor, com o seu poder, com a sua presença. Inunda este lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. A mesma força, o mesmo vigor que fez o Senhor vencer, meu Deus, no deserto, Pai, é aquela que nós estamos recebendo aqui nessa noite. Receba a força do céu, receba vigor, receba a unção, a graça. Oh, rebachore, mandarabacere, mandarabache. Aleluia. Aleluia.